O que faz de uma escola ser genuinamente cristã é o impacto da cosmovisão cristã na integralidade do seu currículo. Ou seja, uma escola cristã é aquela cujo ensino tem Deus como foco. Vejam, por exemplo, o que dizem Nancy Pearcey e Charles Colson neste livro, E Agora Como Viveremos, sobre a educação cristã. Eles dizem: a educação cristã não se resume em começar uma aula com a leitura da Bíblia e oração, para então ensinar assuntos que não estejam nos livros escolares. Consiste em ensinar tudo, de ciências e matemática a literatura e artes, dentro da estrutura de uma visão de mundo bíblica e integrada. Significa ensinar os estudantes a relacionarem todas as disciplinas à verdade de Deus e sua autorrevelação nas Escrituras, enquanto eles detectam e criticam as afirmativas da visão de mundo não bíblica. Vejam o que diz também o professor Solano Portela, conhecido de todos nós, no seu livro O que estão ensinando aos nossos filhos, também sobre a educação cristã. Ele diz: a educação escolar cristã é a instrução em todas as áreas do conhecimento que é ministrada sobre o reconhecimento do Deus Criador e daquilo que nos é revelado em sua palavra sobre os seus atributos e as nossas pessoas. É óbvio, irmãos, que quando nós fazemos essa afirmação de que o que distingue uma escola cristã é se ela tem um currículo no qual a cosmovisão cristã exerce um lugar de protagonismo, nós não estamos negando que uma escola cristã deve ser impactada na sua vida como um todo pelo cristianismo, do seu nome até a ética nos relacionamentos. O que nós estamos pressupondo aqui é que a escola possui uma atividade fim. Qual é a atividade fim da escola? Ensinar conteúdos enciclopédicos. E que somente a partir do momento em que esta atividade fim é impactada pelo cristianismo, é que nós podemos então falar que temos uma escola cristã. Ao mesmo tempo em que um currículo impactado pela visão cristã do mundo é a condição de existência de uma escola cristã, eu sei e vocês sabem que a elaboração deste currículo e principalmente a execução deste currículo é um desafio que costuma nos deixar meio apavorados, não é verdade? Eu acho que há várias causas para esse receio, há várias causas para esse pavor, mas uma delas é a dificuldade que nós temos de estabelecer boas relações entre a cosmovisão cristã de um lado e os conteúdos enciclopédicos que nós devemos ensinar de outro. E a ênfase aqui da minha fala está no adjetivo, boas. Eu me refiro aqui a boas relações. Porque às vezes nós conseguimos estabelecer relações, mas elas soam meio forçadas, às vezes elas ficam meio desconexas, às vezes parece que o conteúdo enciclopédico está só servindo de pretexto para a gente ensinar sobre cosmovisão cristã. Então, a minha questão aqui é boas, ou eu estou falando de boas relações entre a cosmovisão e o conteúdo enciclopédico. E o que seriam essas boas relações? Aquelas que são adequadas, aquelas que são ajustadas, aquelas que não soam casuístas, aquelas que respeitam o conteúdo enciclopédico e que não utilizam este conteúdo como mero pretexto. De fato, perceber como é que Deus pode ser o foco na ministração de conteúdos é uma questão extremamente difícil, e é precisamente esta questão que motiva a minha palestra nessa tarde. Eu tenho hoje 2 grandes objetivos com vocês nesta fala rápida que eu pretendo ter.
O primeiro grande objetivo da minha palestra é argumentar em favor de uma apresentação teocêntrica de conteúdos na escola cristã. Ou seja, eu quero apresentar as razões pelas quais, numa escola cristã, Deus deve ser o foco na ministração do conteúdo enciclopédico em sala de aula. E é isso que eu estou chamando no meu subtítulo de fundamentos. Quais são as razões pelas quais Deus deve ser o foco da ministração no nosso conteúdo. E o meu segundo objetivo é oferecer sugestões para a efetivação de uma ministração teocêntrica de conteúdos. Eu quero adiantar que eu não vou oferecer aqui uma receita detalhada, tipo uma receita de bolo, 5 passos para realizar boas reflexões, boas integrações entre a cosmovisão cristã e os conteúdos enciclopédicos. Mas eu vou apresentar algumas atitudes gerais que nós, como educadores, devemos ter, se nós queremos ensinar os conteúdos enciclopédicos que devemos ensinar, tendo Deus como foco. Vamos, portanto, em direção ao cumprimento do nosso primeiro desafio da tarde, que é os fundamentos, ou falar sobre os fundamentos de uma aula teocêntrica. E a resposta que eu gostaria de responder neste primeiro momento tem a ver com esta frase que está aí embaixo. As razões para Deus como foco na ministração ou da ministração de conteúdos. Eu creio que nós encontramos um bom ponto de partida para pensar nas razões pelas quais Deus deve ser o nosso foco no ensino, em uma afirmação bíblica feita pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, que é uma afirmação muito simples, mas é extremamente radical. Você já leu isso várias vezes na Bíblia, em Romanos capítulo 11, verso de número 36, o apóstolo Paulo diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Como eu acabei de dizer a vocês, esta é uma afirmação extremamente simples, mas ao mesmo tempo ela é uma afirmação extremamente radical, porque embora ela tenha pouquíssimas palavras, o que esta afirmação do apóstolo Paulo faz é colocar Deus como o ponto de referência da realidade como um todo. É fazer de Deus o eixo em torno do qual todas as coisas devem girar. Eu não sei se você já pensou sobre qual é a crença mais básica do cristianismo. Talvez uma das crenças mais básicas do cristianismo seja a crença de que Deus existe. E esta não é uma crença que pode ser tida ou afirmada como ou sem consequências radicais. Irmãos, eu não sei se nós já pensamos nisso com profundidade, mas se Deus existe, a sua existência afeta tudo. E se não afeta, então o que você está chamando de Deus não é Deus. Porque aquele que a Bíblia chama de Deus tem pelo menos 3 características importantes. A primeira delas é que aquele que a Bíblia chama de Deus é criador. A explicação bíblica para a existência do mundo que nós vivemos é que o mundo no qual nós vivemos procede de Deus, não como uma emanação do ser dele, como algumas outras religiões costumam dizer, mas como um resultado da atividade criadora de Deus. Deus criou o mundo. Deus é a fonte da qual procede todas as coisas que existem na realidade. Mas o Deus que é descrito pela Bíblia não é apenas criador. O Deus descrito pela Bíblia é também provedor. Deus não é apenas a explicação da Bíblia para a origem, para o início, para o começo do universo. Ele também é a explicação da Bíblia para o sustento, para a manutenção da realidade. Segundo a Bíblia, Deus é não apenas a fonte da qual tudo procede, mas também aquele por meio do qual todas as coisas são
sustentadas. Todas as coisas são mantidas, de modo que elas continuam sendo aquilo que foram criadas por Deus, pelo menos estruturalmente, apesar do pecado. O Deus apresentado pela Bíblia é criador, o Deus apresentado pela Bíblia é provedor, e o Deus apresentado pela Bíblia é também receptor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que Deus criou o mundo? Nós sempre temos a tendência de responder a essa pergunta achando que Deus criou o mundo por nossa causa. Todas as vezes que nós pensamos em alguma coisa que Deus criou, nós temos a tendência de achar que elas existem para nós. Por exemplo, quando nós pensamos no casamento, aí nós dizemos, ela existe para que nós tenhamos companhia no mundo, ou ela existe para que nós possamos procriar, ou ele existe para que nós tenhamos a experiência de afetividade. E vejam, nós não estamos de todo errados quando nós fazemos isso. De fato, há um sentido no qual Deus criou o mundo para que nós pudéssemos ser plenamente humanos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A plenitude da nossa humanidade não é a razão última pela qual Deus criou o mundo segundo a Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus é aquele que faz todas as coisas com o propósito último de louvar a sua própria glória. Deus faz todas as coisas que Ele faz para que o nome dEle seja engrandecido em toda a terra, para que as pessoas possam conhecer a verdade sobre quem Ele é. Eu não sei se você já percebeu isso, mas são essas três verdades sobre Deus que estão pressupostas na afirmação do apóstolo Paulo que eu acabei de mencionar há pouco. E são essas as razões pelas quais a existência de Deus não pode ser afirmada sem implicações radicais. Deus existe. E porque Ele é quem Ele é o ponto de referência de toda a realidade. Ou seja, todas as coisas são dele, porque ele as criou. Todas as coisas são por meio dele, porque ele as sustenta, ele as mantém. E todas as coisas são para ele, porque elas existem para refletir a glória do Senhor. Esse é o propósito de todas elas. Esta é a primeira pedra fundamental de uma abordagem teocêntrica de conteúdos. Por que nós devemos apresentar conteúdos tendo como foco Deus? Por uma razão simples. Tudo que existe é de Deus. Tudo que existe é mantido por Deus. E tudo que existe tem como propósito culminar na glória, na manifestação da glória e do poder do Senhor. Há, contudo, uma outra pedra fundamental que eu gostaria de apresentar a vocês. Uma das verdades, ou uma das implicações dessas verdades sobre Deus que eu acabei de lhes apresentar, é que existe uma relação necessária entre Deus e o universo criado. Uma relação de mão dupla entre Deus e o universo criado. De um lado, nós podemos dizer que Deus é a condição de existência para o universo. Para que o universo seja o que ele é, Deus precisa continuar sendo aquilo que ele é. Porque Deus é aquele que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando eu falo sobre isso, geralmente eu brinco com as pessoas perguntando o seguinte: por que razão você está aqui parado nesse momento me ouvindo e não vagando pelo universo? E geralmente as pessoas dizem, porque existe uma lei de natureza física chamada lei da gravidade, que faz com que todas as coisas sejam puxadas para o centro do universo. E essa é parte da verdade sobre a razão pela qual nós estamos parados nesse momento. Porque a razão final pela qual nós estamos parados nesse momento é que o Deus que criou a lei da gravidade, quando trouxe à existência o mundo em Gênesis capítulo 1, mantém e sustenta a sua palavra no que diz respeito às leis físicas que regem esse mundo. É o que Hebreus diz quando ele diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, se você respondesse a minha pergunta, eu estou aqui parado nesse momento e não vagando no universo porque Deus é fiel, você estaria respondendo de maneira correta.
Deus é fiel significa, ele criou uma lei de natureza física em Gênesis capítulo 1, e ele continua sustentando a sua palavra em Gênesis, a partir de Gênesis no capítulo 1. O que me interessa, no entanto, é o segundo ponto da relação entre Deus e o mundo. Se de um lado Deus é a condição de existência do universo criado, por outro lado a Bíblia diz que a natureza do universo criado é revelação. Existe um movimento de Deus em relação ao mundo no sentido de sustentar e manter o mundo. Mas existe também um movimento do mundo em direção a Deus, no sentido de que o mundo é revelação do caráter do seu Criador. O mundo existe com o objetivo de mostrar às pessoas quem Deus é. E reparem num detalhe aqui. Eu não estou dizendo que o mundo faz revelação. Eu estou dizendo que o mundo é revelação. Porque se eu dissesse que ele faz revelação, eu diria que revelação é uma das atividades dentre as muitas que o mundo realiza. Mas quando eu digo que o mundo é revelação, o que eu estou dizendo é que este é o objetivo primário pelo qual o mundo existe. E o mundo, preste atenção nisso, não tem sentido, não tem significado real a parte da razão pela qual ele existe, que é revelar a pessoa de Deus. O mundo não é um fim em si mesmo. O mundo é um meio através do qual Deus se revela. E todas as vezes em que nós tendemos a experimentar o mundo como se ele fosse um fim e não um meio, sabe qual é a conclusão a que nós chegamos? A mesma conclusão a que chegou Salomão na saga do Eclesiastes. Tudo é vaidade. Tudo é como correr atrás do vento. Sabe por quê? Porque nós estamos transformando algo que foi criado para ser meio em fim. Algo que foi criado para apontar para além de si mesmo, para o seu Criador, como se ele encerrasse em si mesmo o seu significado. Usando uma figura antiga da tradição cristã, que os pais da igreja utilizaram, nós poderíamos dizer que o mundo é como um vitral. Da mesma forma como há beleza em um vitral, existe algo de belo no mundo. Mas do mesmo jeito que um vitral não existe para dizer algo sobre si mesmo, mas para projetar a luz que procede de outra fonte, no caso do vitral, o sol, o mundo não existe para dizer algo sobre si mesmo. O mundo existe para dizer algo sobre Deus. A finalidade do mundo é remeter aqueles que o contemplam à luz divina, que é a sua origem e o seu sustentador. Isso é o que a Bíblia diz sobre o mundo. Por exemplo, é o que a Bíblia diz no Salmo de número 19, vocês podem ler comigo? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. É assim que Davi via o mundo, como meio e não como fim. É isso que o apóstolo Paulo diz na mesma epístola aos Romanos, quando ele escreve que aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o fim do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Talvez você já esteja percebendo para onde nós estamos caminhando. Numa teoria cristã do conhecimento, existe apenas um objeto a ser finalmente conhecido.
Que objeto é esse? Deus. É para isso que nós existimos. Isso é a única coisa que vale a pena. Foi isso que Deus disse através do profeta Jeremias, quando disse: se alguém tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisto. Glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Foi por isso que o apóstolo Paulo, o mesmo dos textos que nós temos citado até aqui, disse escrevendo aos Filipenses: deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, deixa eu tentar corrigir um possível equívoco. É óbvio que isso não significa que uma teoria do conhecimento cristã negue que o mundo possa ser conhecido. O mundo pode ser conhecido. Isso não significa que uma teoria cristã do conhecimento rejeite ou desvalorize o conhecimento do mundo. Isso significa apenas que uma teoria cristã do conhecimento trata o mundo como aquilo que ele é. O mundo é um meio e não é um fim. Ele é o caminho através do qual nós conhecemos aquele que deve ser conhecido. Isso não desestimula o conhecimento do mundo. Isso só estimula o conhecimento do mundo, porque é dizer a nós outros que quando nós conhecemos o mundo, nós descobrimos algo que é muito mais belo e que é muito maior do que o mundo que nós conhecemos. Concluindo esse primeiro tópico, qual é o fundamento de uma aula teocêntrica, eu poderia perguntar: se uma escola cristã é aquela cujo currículo foi impactado pela cosmovisão cristã, o que seria uma abordagem de conteúdos distintivamente cristã? A resposta é, basicamente, uma abordagem de conteúdos cristã é aquela que conduz o aluno para além do conhecimento do mundo, ao conhecimento da existência e da atividade do seu Criador. Isto é uma abordagem teocêntrica de conteúdos. E ela encontra o seu fundamento basicamente em duas grandes pedras: a concepção que o cristianismo tem de Deus como o Criador, o mantenedor e o objetivo de todas as coisas criadas, e a concepção cristã do mundo, de que o mundo não é o fim, o objeto final a ser conhecido, mas é o meio através do qual Deus pode ser conhecido. A pergunta que nós herdamos desse primeiro tópico da palestra é: como é possível realizar esta abordagem de conteúdos? Ou, o que é necessário fazer para ministrar aulas que tenham Deus como foco? Esse é o objetivo do meu segundo tópico. Eu pretendo responder esta pergunta nesse segundo momento da minha palestra. Mas eu quero fazer dois esclarecimentos preliminares às minhas respostas. O primeiro esclarecimento é o seguinte: o que eu pretendo apresentar aqui para vocês a partir de agora não é um método, ou seja, não é um conjunto de passos do tipo receita de bolo, mas um conjunto de ações gerais que um educador cristão precisa ter se ele deseja ministrar conteúdo enciclopédico de modo teocêntrico, ok? O segundo esclarecimento que eu preciso fazer é que algumas das minhas sugestões serão autobiográficas, principalmente aquelas que são mais práticas, aquelas que são mais pragmáticas, ou seja, elas vão revelar um pouco do meu movimento pessoal na busca de tentar estabelecer relações entre a cosmovisão cristã e os diversos conteúdos enciclopédicos. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso só para esclarecer que eu não creio que exista apenas um único caminho possível para isso, talvez existam outros caminhos,
mas eu vou apresentar o meu caminho pessoal para vocês, porque eu creio que esse meu caminho, ele reverbera alguns princípios gerais que podem ser úteis na elaboração de vocês dessa questão. Então vamos lá, eu tenho 5 sugestões do que nós precisamos fazer se nós queremos abordar conteúdos de forma teocêntrica. E eu vou caminhar das sugestões mais existenciais para sugestões mais práticas ou para sugestões mais pragmáticas. A primeira sugestão que eu tenho a fazer a vocês nessa tarde é: tenha Deus como foco na adoração antes de tê-lo como foco na instrução. Essa é a primeira sugestão. Tenha Deus como foco na adoração antes de ter Deus como foco na instrução. Nós costumamos pensar que os nossos problemas temporais, eles sempre têm causas temporais. Ou seja, se nós falamos de um jeito errado, se nós falamos assim de um jeito mais bruto, com brutalidade, por exemplo, e alguém nos acusa de falar com brutalidade, geralmente as desculpas que nós costumamos dar são as seguintes: eu sou assim mesmo, esse é o meu temperamento. Ou então a gente diz assim: isso é de família, eu tenho sangue italiano. Ou então a gente diz assim: foi minha educação. Lá em casa, todo mundo fala desse jeito. Quando nós damos respostas como essas, o que nós estamos dizendo é o seguinte: problemas temporais têm apenas causas temporais. No caso aqui, do exemplo que eu citei, elas podem ser ou psíquicas, no primeiro caso, ou biológicas, no segundo caso, ou então culturais, no terceiro caso. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. A Bíblia diz algo muito particular ao nosso respeito. A Bíblia diz que nós funcionamos de dentro para fora, e que é o estado da nossa relação com Deus a causa fundamental das nossas atividades externas. Tudo quanto nós fazemos externamente é para a Bíblia um resultado daquilo que nós somos internamente. E Jesus deixou isso muito claro quando a questão é o jeito de falar, não é verdade? Ele disse, por exemplo, que a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Qual é o princípio que Jesus está estabelecendo aqui? É que, embora os nossos problemas temporais possam, de fato, ter algumas causas temporais, eles têm fundamentalmente razões ou causas espirituais. Nós fazemos aquilo que nós somos, e nós somos aquilo a quem adoramos. Momento propaganda. Você acabou de ganhar esse livro aí, está aí na sua sacolinha, não é verdade? Você educa de acordo com o que adora. Este livro que a Axi, a editora Fiel e o SME estão me dando o privilégio de publicar nesse evento, é apenas uma aplicação desse princípio para a educação. Aquilo que nós somos por dentro é aquilo que nós fazemos para fora. A mesma tendência que nós temos de justificar os nossos problemas temporais com causas temporais, nós temos também quando o problema é a educação. Quando nós somos confrontados com um eventual problema pedagógico que nós temos, nós também temos a tendência de reduzir a causa da nossa vida pedagógica à nossa pedagogia. E, em geral, o maior culpado dos nossos problemas é a nossa falta de aprendizado. Ou seja, quando a gente é exposto a uma nova maneira de ensinar, e nós concluímos então que esta maneira de ensinar está correta, mas nós percebemos que nós não ensinamos desse jeito, então a explicação que sempre vem à nossa ponta da língua é: eu não aprendi. Se eu tivesse aprendido a fazer desse jeito, então eu teria feito desse jeito. O que é que nós estamos dizendo? A mesma coisa que nós dizemos quando nós justificamos a nossa fala rebelde na outra ocasião. O que nós estamos dizendo é: os nossos problemas temporais têm causas temporais. Se eu tivesse a informação correta, então eu teria a prática correta. Deixa eu dizer uma coisa a você.
É verdade que isto pode ser real. Às vezes, o nosso problema é falta de aprendizado mesmo. E eu pretendo falar daqui a pouco sobre isso nas outras sugestões. Mas o que eu gostaria que você soubesse agora, nessa primeira sugestão, é que, segundo a Bíblia, os nossos problemas temporais não se explicam unicamente por causas temporais. A nossa educação é um reflexo da nossa adoração. E a questão que nós devemos ter em mente aqui, que talvez seja mais importante deste ponto, é que os nossos problemas pedagógicos podem ter causas religiosas. Ou seja, você pode ter todas as informações sobre como ministrar conteúdo de forma teocêntrica. Se os seus olhos não focarem em Deus na adoração, você jamais o terá como foco na instrução. Mesmo tendo todas as informações corretas, você poderá dizer algo como: tem anos que eu ensino desse jeito e sempre deu certo. Se os seus olhos estiverem focados na sua segurança pessoal. Ou você poderá dizer: tem anos que eu ensino desse jeito e agora querem que eu mude todo o meu jeito de fazer. Se os seus olhos estiverem voltados para o seu conforto pessoal. Ou você poderá dizer: você conhece alguém que ensina desse jeito e está ganhando dinheiro? Se os seus olhos estiverem voltados para a aquisição de bens materiais. Informação não é suficiente. Informação não basta. É preciso que nós tenhamos os nossos olhos colocados em Deus na adoração, antes de aprendermos a instruir tendo o foco em Deus. Esses são apenas alguns exemplos de como o desvirtuamento do foco na adoração pode se tornar uma barreira no caminho de quem deseja ensinar de forma teocêntrica. Eles são poucos, mas eles são suficientes para mostrar que se você deseja ter Deus como foco na instrução, você precisa, em primeiro lugar, ter Deus como foco na adoração. A segunda sugestão que eu gostaria de fazer nesta tarde é a seguinte: desenvolva, mantenha e refine a sua cosmovisão cristã. A maioria de nós já sabe o que é cosmovisão cristã. Nós sempre falamos sobre isso nos nossos eventos. Cosmovisão cristã é um esquema de pensamento que é composto por um conjunto de crenças básicas reveladas pela Bíblia e que funciona como um molde para a nossa interpretação do mundo. Se você deseja ministrar conteúdo enciclopédico tendo Deus como foco, você precisa desenvolver, manter e refinar a sua cosmovisão cristã. Por quê? Simples. Porque é a cosmovisão cristã que dará a você as informações sobre o Deus ao qual os seus alunos devem ser remetidos. É a cosmovisão cristã que dará a você informações sobre o modo como este Deus se relaciona com o mundo de onde vêm os conteúdos enciclopédicos. Se você não tiver uma cosmovisão cristã, você não poderá realizar as boas relações entre a cosmovisão cristã, a realidade ensinada pela Bíblia e os conteúdos enciclopédicos. Agora, preste atenção nos verbos. Eles são muito importantes. O primeiro verbo é desenvolver. E talvez você esteja dizendo, esse verbo podia ter pulado, porque todo mundo aqui já é cristão, a grande maioria de nós, então você podia ter pulado esse verbo. Não podia. Sabe por quê? Porque muita gente pensa que ser cristão e possuir uma cosmovisão cristã é a mesma coisa. Mas não é. Não é. Uma coisa é ser cristão. Ser nascido de novo, para usar a linguagem bíblica. Outra coisa é ter uma cosmovisão cristã. É pensar como cristão. É óbvio que o novo nascimento possui implicações imediatas para o nosso pensamento. Ninguém se converte, nasce de novo e continua pensando do mesmo jeito. Isso é óbvio. Mas isso não significa
que nós adquirimos do dia para a noite o molde que nos habilita a ver o mundo como cristãos. Isso exige tempo. E é com treino e esforço que isso acontece. Dê uma olhada nessa orientação do apóstolo Paulo. Ela foi escrita para crentes. E ela começa dizendo isso: rogo-vos, pois, irmãos. E qual é o fundamento do pedido? Pelas misericórdias de Deus. Veja, Paulo está dizendo aos romanos: vocês são meus irmãos. Vocês já foram alvos da misericórdia de Deus. Ou seja, já está salvo. É crente. Mas qual é o pedido que eu tenho a fazer a vocês? Que vocês não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aplicando esta verdade à nossa atividade, nós poderíamos dizer que uma coisa é ser um cristão professor, outra coisa é ser um professor cristão. Para a salvação, primeiro basta, ok? Mas para ministrar conteúdos, de modo que Deus seja o foco, é indispensável que o cristão professor se transforme num professor cristão, ou desenvolva uma cosmovisão cristã. Mas preste atenção no segundo verbo. O segundo é manter. E por que eu estou colocando aqui o verbo manter? Porque uma cosmovisão não é fixa. Uma cosmovisão está sempre em constante mudança. E isto é bom por um lado, porque a gente pode melhorar a nossa cosmovisão, mas isso é ruim por outro, porque a gente pode piorar a nossa cosmovisão. Nós podemos juntar crenças cristãs com crenças que vêm de outro lugar e formar uma síntese de cristianismo com não cristianismo na nossa cosmovisão. E quando isso acontece, o molde precisa ser reajustado. Para usar a metáfora das lentes, as lentes ficam embaçadas, então você precisa limpar as lentes. Por isso a orientação do apóstolo Paulo é também importante. Outra orientação é importante aqui. Veja o que Paulo diz escrevendo aos Filipenses: irmãos, tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está dizendo aqui? Mantenha a sua cosmovisão, alimente a sua maneira de pensar com coisas boas. Então é preciso desenvolver uma cosmovisão cristã, é preciso manter uma cosmovisão cristã, e além disso é preciso refinar a nossa cosmovisão cristã. Irmãos, eu creio que aqui nós temos a nossa necessidade mais urgente nesse momento. Porque eu tenho percebido que, em geral, nós não temos problemas com as crenças básicas que formam a cosmovisão cristã. Em geral, nós não temos problemas. A grande maioria dos cristãos brasileiros, e dentre os quais estamos nós, sustentamos que o mundo foi criado por Deus, que ele foi corrompido pelo pecado humano, que Deus está restaurando esse mundo na pessoa de Jesus Cristo. Todos nós concordamos com isso. Sabe onde é que os nossos problemas começam? A partir do momento em que nós temos que lidar com as implicações dessas verdades para as questões com as quais nós trabalhamos no conteúdo escolar. Quando nós temos de pensar, ok, eu creio que Deus criou o mundo, que o mundo foi destruído pelo pecado, mas que Deus está redimindo o mundo através de Jesus Cristo. Mas o que isso tem a ver com linguagem? Ok, eu creio que Deus criou o mundo, que o mundo foi estragado pelo pecado e que Ele está restaurando o mundo por meio de Jesus Cristo. Mas o que isso tem a ver com história? O que isso tem a ver com geografia? O que isso tem a ver com física? O que isso tem a ver com química? É aqui que começam os nossos problemas. E eles existem porque, embora nós tenhamos uma cosmovisão cristã, nós não refinamos a nossa cosmovisão cristã. E nós precisamos, portanto, não apenas de uma cosmovisão que seja desenvolvida, não apenas de uma cosmovisão que seja mantida, mas de uma cosmovisão que seja refinada. A ponto de que nós possamos pensar nas implicações da visão de mundo cristã para as áreas práticas da nossa existência.
E não há outro caminho, irmãos, para isso, senão aquele que passa de um lado pela adoração, pela comunhão e pela obediência a Deus, mas por outro, pela reflexão responsável. Eu queria ter uma outra notícia um pouquinho mais fácil para vocês. Eu queria dizer assim, daqui a pouco, às 6 horas, o Dr. Mauro Meister vai fazer a oração de refinamento da cosmovisão cristã. E aí vocês viriam aqui, todo mundo ficasse ajoelhado, Dr. Mauro ia fazer uma oração e vocês iam para casa, todos com a cosmovisão cristã refinada. Eu queria dar essa notícia, mas eu não posso, porque ela não é real. Não há caminho para o refinamento de uma cosmovisão cristã, senão uma vivência intelectual do cristianismo. E sabe qual é o nosso problema no Brasil? É que nós temos um cristianismo altamente afetivo e pouquíssimo intelectual. Então, se nós queremos ministrar conteúdos do jeito cristão, tendo Deus como foco, nós precisamos, primeiro, ter Deus como foco na adoração, antes de tê-lo como foco na instrução. Depois, precisamos desenvolver, manter e refinar a nossa cosmovisão cristã. Em terceiro lugar, terceira dica da tarde, terceira sugestão, sofra de insatisfação e experimente um pouco de inquietude. Talvez você esteja estranhando essa sugestão. Afinal, insatisfação e inquietude são experiências que nós costumamos tratar como se elas fossem necessariamente negativas. Nós costumamos pensar que estar satisfeito e quieto é sempre bom, e estar insatisfeito e inquieto é sempre ruim. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, isso não é verdade. O juízo de valor a respeito dessas experiências depende muito do objeto e das circunstâncias nas quais nós estamos envolvidos. Deixa eu dar alguns exemplos a vocês. Pense em atletas de alta performance. A insatisfação é um dos segredos dessa categoria de pessoas. Eles precisam estar insatisfeitos. Quando um atleta de alta performance fica completamente satisfeito com o seu rendimento, ele está em risco. Ele poderá jamais melhorar as suas marcas se ele ficar satisfeito. A insatisfação é o combustível de um atleta de alta performance. Pense agora numa situação de emergência como um incêndio. Você esperaria de alguém que se encontra numa situação como essa algo diferente de estar inquieto? Sim ou não? É claro que não. Você esperaria que ele estivesse extremamente inquieto numa situação como essa, porque a quietude nessa ocasião poderia significar o fim da sua própria vida. Transpondo isso dessas situações para a nossa, eu creio que em alguma medida, insatisfação e inquietude devem fazer parte de nossa experiência, se nós desejamos ministrar conteúdo enciclopédico tendo Deus como foco. Por duas razões, basicamente. Primeiro, é porque nós não fomos treinados para ensinar desta maneira. Nós fomos treinados para ensinar no contexto de uma cosmovisão materialista, para a qual o mundo é tudo o que existe e que nos estimula a abordar conteúdos como se o significado deles estivesse neles próprios. Nós fomos treinados assim. E a menos que nós estivermos insatisfeitos com o treinamento que nós recebemos, nós jamais teremos dado os primeiros passos em direção a um ensino teocêntrico. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que muitos de nós não damos esses primeiros passos porque nós estamos satisfeitos por termos sido treinados numa cosmovisão anticristã. E nós precisamos estar insatisfeitos com isso. A segunda razão pela qual insatisfação e inquietude são importantes se você quer fazer isso, é que o desafio é grande e você não vai aprender isso de uma vez. Irmãos, encontrar Deus por detrás de cada um dos conteúdos enciclopédicos é uma atividade na qual você vai precisar crescer. Você não vai aprender isso do dia para a noite.
e fará bem se você for levemente inquieto. Sabe, aquele indivíduo que está sempre atrás de um caminho novo. Aquele indivíduo que está sempre atrás de encontrar um jeito onde Deus possa ser visto de maneira mais clara. Faz 6 anos que eu estou nessa empreitada de enfrentar o desafio de estabelecer relações entre conteúdos enciclopédicos e a cosmovisão cristã. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, a minha insatisfação e inquietude já me fizeram andar um pouco. Eu acredito que eu já estou bem longe de onde eu comecei. Deixa eu contar um pouco para vocês o processo pelo qual eu passei nesse caminho. Quando eu comecei a estabelecer relações entre a cosmovisão cristã e o conteúdo enciclopédico, eu fazia isso com base em relações semânticas. Ou seja, se eu tinha que trabalhar com sistema circulatório, por exemplo, sistema circulatório tem a ver com o que mesmo? Sangue. Sangue na Bíblia leva a gente para onde mesmo? Para a doutrina da expiação. E aí então eu dizia, já sei aqui, sistema circulatório, o sangue de Jesus tem poder para a salvação. É isso. Relações semânticas. Veja, por que vocês riram? Porque é óbvio que a coisa ficou forçada. É óbvio que foi uma relação casuísta. É óbvio que o conteúdo foi usado apenas como pretexto. Mas foi assim que eu comecei. E se eu tivesse ficado quieto, era lá que eu tinha parado. Mas eu fui inquieto, insatisfeito. E aí comecei a trabalhar com relações éticas ou com relações morais. Comecei a usar um aspecto da realidade para estabelecer essas relações. E aí, se eu tinha então um conteúdo como sistema circulatório, eu ia lidar com uma questão como doação de sangue, por exemplo. E aí eu ia estabelecer uma relação com a prática do amor ao próximo via doação de sangue. Já está menos forçado, não está? Mas continua forçado, né? Ainda bem que eu não fui quieto. Eu continuei em direção a uma busca de uma melhor integração. E hoje eu estou estabelecendo relações de natureza filosófica, eu diria. Se eu tivesse que hoje estabelecer uma relação entre o sistema circulatório, talvez eu usasse a ideia de sistema para me referir à ordem do universo criado por Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que eu estou satisfeito? Não estou. Eu continuo inquieto. Por uma razão simples. Porque eu tenho me debatido com o fato de que o Evangelho não é um sistema de pensamento apenas. O Evangelho é uma notícia. Uma notícia a respeito do Filho de Deus encarnado que vem ao mundo para transformar o mundo no qual nós vivemos. E a minha inquietude atual é: como é que a notícia do Evangelho vai ser relacionada a esses conteúdos, a todos eles, de maneira que ela não seja forçada, não pareça casuísta e não use os conteúdos como pretexto? Eu não sei onde eu vou chegar, mas eu continuo inquieto, eu continuo insatisfeito, na busca de encontrar um modo para que a notícia do Evangelho seja visto por trás de cada conteúdo enciclopédico que nós temos que trabalhar numa escola cristã. Então, se você deseja relacionar de maneira adequada conteúdos enciclopédicos com a cosmovisão cristã, você precisa ser um pouco insatisfeito, você precisa ser um pouco inquieto. Quarta sugestão: desenvolva repertório abrangente. Uma das características da cultura pedagógica contemporânea é o alto grau de especialização do ensino e a consequente fragmentação do conhecimento. Aquela é a sensação do seu aluno lá na escola, quando cada uma das disciplinas está puxando o aluno para um lado diferente. Ou seja, na cultura contemporânea, pedagógica contemporânea,
Nós nos acostumamos a lidar com as fronteiras que existem entre as diferentes disciplinas do currículo, como se elas fossem naturais e absolutas. Ou seja, como se cada uma das disciplinas tivesse a sua expertise e não pudesse promover reflexões sobre temas que dizem respeito à expertise de outra disciplina. Eu sei, gente, tem um discurso grande no meio acadêmico sobre interdisciplinaridade, integração, mas até hoje eu só vi essas coisas acontecerem de maneira muito significativa no papel. Então, o fato é que a nossa cultura educacional ainda é uma cultura extremamente fragmentada e especializada. E há dois resultados que nos acometem como professores, que são advindos disso. Primeiro, nós nos acostumamos a tratar conteúdos como se eles fossem unidades isoladas e desconexas. E o pior, nós nos transformamos em ilhas, nós professores, cujo repertório está cada vez mais restrito ao universo limitado pelas fronteiras das nossas disciplinas. E sabe qual é a prova disso? É a insegurança que alguns de nós têm para oferecer respostas a alguns alunos que nos fazem perguntas que tocam em coisas que não dizem respeito à nossa disciplina. Algumas vezes nós olhamos para o aluno e dizemos assim: olha, eu não posso responder essa pergunta porque isso não tem a ver com a minha disciplina. Ora, bolas, mas e se o aluno confiou em você para fazer aquela pergunta? Por que você não pode ajudá-lo naquela resposta? Outras vezes a gente até responde, mas a gente faz isso cheio de ressalvas, né? A gente fala assim, na física, que é a minha disciplina, isso é isso. Agora, eu já não posso dizer se na química é isso, ou na biologia também é isso, e assim sucessivamente. Vejam, gente, é claro que cada disciplina tem a sua expertise. E é claro que os professores devem ter formação específica e devem dominar conteúdos particulares. Isso não tem problema à luz de uma visão cristã do mundo. Deus criou coisas individuais, Deus criou categorias particulares. Deus fez cada coisa segundo a sua espécie. Então é óbvio que há áreas particulares. Mas quando nós trabalhamos com as fronteiras entre as disciplinas como se elas fossem rígidas a esse ponto, a ponto de impedir relações e discussões mais amplas, nós temos dois problemas. Primeiro, nós desconsideramos que quando Deus criou as coisas individuais e categorias particulares, Ele as integrou em um todo coerente. Deus criou um cosmos. E por consequência, nós perdemos as melhores oportunidades de relação entre o conteúdo e a cosmovisão cristã. Sabe por quê? Porque é no cosmos, nesse todo complexo e coerente, que Deus mostra o seu poder e a sua beleza de forma mais impressionante. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Nenhuma parte isolada do mundo pode expressar a beleza de Deus de modo tão significativo quanto o mundo todo. Assim como a luz refletida por uma cor isolada de um vitral diz menos sobre a luz do que quando ela é refletida pelo vitral inteiro. Sabe qual é a implicação disso? É que se desejamos abordar conteúdos de modo teocêntrico, nós precisamos abordá-los na sua relação com um todo. E para fazer isso, nós precisamos desenvolver repertório abrangente. Isso significa que todos nós vamos ter que nos tornar especialistas em todas as áreas? Óbvio que não. Significa que nós devemos ter o mínimo de erudição. E isto é fundamental, principalmente na educação básica, quando nós não formamos especialistas, mas nós usamos aspectos das especialidades diversas para poder formar um indivíduo que pensa a vida como um todo. Por último, a fim de encerrar a nossa reflexão desta tarde, elabore as aulas em torno de questões últimas e não em torno das curiosidades penúltimas. Curiosidade Penúltima é o nome desse livro, que foi publicado recentemente por dois pensadores ingleses, um da área de artes e outro da área de tecnologia, que é um livro que procura estabelecer uma relação entre ciência e religião. E a tese central desse livro
é de que, no nosso desafio de conhecimento do mundo, nós lidamos com dois tipos de questões. Questões que nós poderíamos chamar de questões últimas e questões que nós poderíamos chamar de questões ou curiosidades penúltimas. O que seriam as questões últimas? Aquelas que têm importância própria, cuja resposta é necessária e que é determinante para a vida como um todo. São aquelas perguntas que ninguém pode deixar de responder. O que é o mundo? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E o que são curiosidades penúltimas? São aquelas cuja importância é derivada da importância de responder às últimas, aquelas cuja necessidade não é absoluta, elas são contingentes, e aquelas que não são de determinação absoluta. Sabe o que esses autores do livro A Curiosidade Penúltima descobriram? Eles descobriram que a ciência, que é aquilo que nós, na cultura pedagógica atual, tratamos como a única matéria-prima da educação, ela lida com curiosidades penúltimas, enquanto a religião lida com as questões últimas. O professor Andrew Briggs, quando esteve aqui em Belo Horizonte, no ano de 2015, disse textualmente que esse tipo de curiosidade a que chamamos de ciência se beneficia do vácuo criado pelas questões fundamentais, incluindo questões que estão para além deste mundo visível. O que esses pensadores descobriram, o Calvin já sabia. Sim, o Calvin, da tirinha. Dê uma olhada nessa. Alguém tem mais uma pergunta? Pergunta a professora. E Calvin levanta a mão lá atrás e diz, eu tenho. E ela diz, então, fale, Calvin. E ele pergunta, qual é o sentido da vida? Pergunta última, questão última. A professora faz o que nós não fazemos nas nossas escolas e diz, eu me referia à pergunta sobre o tema da aula. E o Calvin diz, francamente, eu gostaria de saber essa resposta antes de gastar minhas energias em outras coisas. Eu creio que trabalhar com essa distinção entre questões últimas e curiosidades penúltimas pode ser muito útil para aqueles que assumirem o desafio de ministrar conteúdo enciclopédico tendo Deus como foco. E a ação prática que nós devemos tomar a partir dela é esta: elaborar as nossas aulas em torno de questões últimas, ao invés de elaborarmos as nossas aulas em torno de curiosidades penúltimas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você é um professor de ciências da natureza, não elabore as suas aulas em torno da questão, o que é um átomo? Essa é uma curiosidade penúltima. Elabore as suas aulas em torno de questões como, quem sou eu? De onde eu vim? E utilize-se desse entendimento do que é um átomo para discutir questões como essa. Sabe por quê? Porque alguém pode viver a vida inteira sem saber o que é um átomo. Mas ninguém pode viver um minuto sequer da vida sem uma resposta sobre a sua identidade. Então elabore suas aulas em torno de questões últimas e não em torno de curiosidades penúltimas. Se você é um professor de geografia, é um professor de história, é um professor de sociologia, não elabore a sua aula em torno da questão, o que é cultura? Essa é uma curiosidade penúltima. Elabore-a em torno da questão, quem é o outro? Como eu devo me relacionar com ele? E se utilize do entendimento de cultura para discutir questões como essas. Porque alguém pode viver a vida inteira sem nunca ter aprendido a definir cultura. Mas ninguém pode viver um minuto sequer sem uma resposta sobre quem é o outro e como eu me relaciono com ele. E posso dizer uma coisa a vocês? Eu suspeito que o aluno que aprender o que é um átomo para responder questões últimas e cultura para responder outras questões últimas, aprenderá muito melhor o que é um átomo ou cultura do que ele teria aprendido se ele fosse estimulado apenas a responder curiosidades penúltimas. Então, por último,
se você deseja ensinar conteúdo enciclopédico, de modo que Deus seja o foco, seja visto por trás do conteúdo que você ensina, elabore as suas aulas em torno de questões últimas e não de curiosidades penúltimas.